Opa, então continuando, pessoal, agora a nossa segunda parte de análise FEMEA, eu vou estar falando aqui sobre o NPR, o número de prioridade de risco ou priorização de risco, tá? Também pode aparecer em algumas literaturas como o RPN, devido à sua sigla do termo em inglês, tá? O NPR, ele é o produto de três índices, tá? É o índice de frequência, o índice de gravidade, o índice de detecção, tá? Como eu disse, diversas literaturas abordam essa forma de prioridade de risco. É bem interessante que ela é amplamente aplicada em outras frentes também, como por exemplo, a gente pode usar parte dos índices, apenas frequência e gravidade, para determinar riscos em processos. E ele pode aparecer com outros nomes também, mas o intuito de cada um desses índices é sempre o mesmo, tá? A frequência, ela busca medir a ocorrência ou probabilidade. Então é importante frisar aqui que a frequência ela trabalha com o fator tempo, com fatores temporais, tá certo? Então ela busca verificar qual o histórico de ocorrência está ocorrendo no intervalo de tempo, ou seja, no último período de análise, no último ano, no último mês, quantas falhas estão ocorrendo daquele tipo naquela máquina, tá? Mas também pode ser algo futuro, então é trabalhado tanto com histórico ou você pode aplicar para algo futuro, tudo depende da sua causa. Se for uma causa que ainda não teve histórico, você trabalha com a probabilidade dela ocorrer. Então, quais são as chances dela estar ocorrendo? Segundo índice é o índice de gravidade. Ele avalia qual a gravidade, qual o impacto, qual a severidade que o meu sistema tem ou recebe quando aquela falha ocorre. Em seguida, atenção, eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles, tá? Em seguida, nós temos a detecção. Aparece muito também como detectabilidade, tá? Ela já envolve a percepção da ocorrência da falha, seja de perceber uma falha que vai vir a ocorrer ou perceber que ela ocorreu. Está mostrando um pouquinho mais detalhado cada um deles, tá? Como eu disse aqui, frequência responde com que frequência a falha ocorre, ou qual a probabilidade da falha ocorrer, ou quais as chances no intervalo de tempo daquela falha ocorrer. Gravidade é qual a gravidade que nós vamos ter caso aquilo ocorra, ou qual a severidade do efeito daquela falha, por isso que nós verificamos o efeito também, né? Por fim, detecção ou detectabilidade. A ocorrência da falha é fácil de ser detectada ou é fácil de ser percebida. Podemos substituir aqui também por percepção. É interessante também para poder ilustrar bem esse índice. E, por fim, o NPR, número de priorização de risco, ele é um indicador que ordena os modos de falha para priorizar seus riscos. Tá? É o conjunto da frequência, gravidade e detecção dado pelo produto dos três índices. Aqui uma tabela mais simplificada sobre o RPN, tá? Normalmente nós utilizamos notas de 1 a 10, mas a separação entre 1 e 10 vai variar conforme as classificações que cada empresa, cada segmento vai estar utilizando, tá? Exemplo aqui, frequência mínima, nota 1, frequência muito baixa, nota 2 ou nota 3, frequência baixa, nota 4, de 4 a 6. E quando eu falo de cada empresa, tudo isso vai depender o que é uma frequência, por exemplo, vou chamar aqui, baixa para uma empresa, de repente não é frequência baixa para outra. Por exemplo, se para um negócio que funciona em uma linha de produção ou no layout celular, onde nós temos máquinas que costumam falhar e para travar várias vezes por dia, então, de repente, uma frequência baixa para esse negócio pode ser uma falha que ocorra uma vez por semana. Só que, de repente, quando a gente pega grande linha de produção, uma produção contínua, uma falha em uma semana ou uma quinzena já é extremamente alta. Então, tudo vai depender da classificação de cada tipo de máquina, cada tipo de empresa. A gravidade também, mas sempre importante chamar a atenção aqui, deixa eu voltar na frequência. 1 é a frequência mais baixa, ou seja, quase improvável de acontecer. 10 é o mais alto, aquela que acontece mais repetidas vezes, ou se trabalhar com probabilidade, é aquela que tem mais chance de ocorrer. Gravidade, nota 1, é aquela que tem pouquíssimo impacto sobre o negócio. E o 10 é extremamente grave para o sistema, para o negócio. É importante chamar aqui que a gravidade, a gente pode
está avaliando, seja impactos de maquinário, impactos financeiros, mas também podemos estar avaliando aqui impacto da segurança das pessoas e ao meio ambiente. E por fim, detecção ou detectabilidade. Aqui a nota 1, nota mais baixa, é quando é mais fácil perceber, ou seja, detecção alta significa facilmente perceptível aquela falha. E o 10 é que é muito difícil de conseguir detectar aquela falha ou vir a detectar quando ela for ocorrer. Por fim, nós fazemos o produto, a multiplicação dos três índices, e nós temos um valor que vai variar de 1 a 100. É até importante isso para poder ilustrar que nenhum deles tem nota 0, é a partir do 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, então 1 é o elemento neutro aqui do nosso NPR. Tá? Essa tabela aqui trabalha com 1 a 50 para risco baixo, 50 a 100 para risco médio, 100 a 200 risco alto, 200 a 1000 para risco muito alto. Essa divisão aqui também pode ser variada de negócio para negócio. Se a grande maioria das falhas que está sendo analisada tiver um alto volume que está tudo caindo entre alto ou entre médio, provavelmente tem que ser feita uma separação melhor desses níveis. Então vai depender também do tipo de negócio. Tá? Esse exemplo aqui, essa tabela, foi tirada do IQA, Instituto de Qualidade Automotiva. Eu vou trazer alguns outros exemplos também, mais à frente. Aqui falando um pouco mais detalhadamente de cada índice deles, tá? Como eu disse, frequência é a probabilidade de ocorrência ou histórico de ocorrência, tá? Envolve intervalos de tempo ou intervalos de utilização. Igual nós vimos em manutenção preventiva, que ela envolve intervalos de tempo ou produtivos, a mesma coisa aqui é a frequência, intervalo de tempo ou intervalos produtivos, tá? Então aqui, por exemplo, a chance de ocorrer uma falha 1 milhão de vezes utilizada, ou aqui ó, baixa 1 milhão em cada 2.000 vezes, uma falha em cada 2.000 vezes, uma falha em cada 10 vezes de uso. Então podemos usar por chance de uso também. Ou, como disse, intervalos de tempo. Aqui mais um exemplo que pode ser colocado, ó, uma falha mínima ou improvável para esse negócio, para essa máquina, seria aquela que esteja acima de 5 anos. Tá? Mas de repente, se eu estiver avaliando uma aeronave, um navio, uma falha mínima improvável, uma falha em 5 anos é alta. Então poderia ser de repente um período maior. Aquela falha que não tem chance de ocorrer entre 10 e 15 anos. Uma frequência muito baixa nesse exemplo aqui, entre 2 e 5 anos, entre 1 a 2 anos. Avançar aqui, ó, uma falha entre uma quinzena e um mês. Tá? E, como eu disse, tudo vai depender de máquina para máquina, de segmento para segmento. Segundo, ó, gravidade, tá? Como eu disse, que chama atenção, esse critério envolve impactos produtivos, impactos financeiros. A gente pode considerar também, igual está aqui, ó, impactos que trazem problemas ao maquinário, tá? A gente pode avaliar também aqueles impactos que são de difícil recuperação. Então pode ser grave quando tem uma falha, que ela não me dá muito prejuízo financeiro direto com máquina, com ferramentas, com peças, mas me dá um prejuízo financeiro com mão de obra alocada, porque é demorado para botar ela para funcionar de volta. Então tudo isso a gente vai acabar medindo, colocando aqui no índice de gravidade. Sem esquecer também a percepção do cliente, riscos de segurança e riscos ambientais. Por fim, a detectabilidade ou detecção, que avalia a facilidade ou capacidade de detectar a falha quando ela ocorre. Independente se a falha ocorre ou se ela não ocorre. Então você pode usar os dois para poder calcular, determinar a sua tabela de detecção no seu negócio, na sua empresa. Um exemplo aqui, ó, peso 1, que é o mais fácil de detectar, certamente ela vai ser detectada durante a operação. Ou ainda, aqui no 1 pode ser aquela falha que ela é detectada antes de ver ocorrer. Ela está dando sinais que está vindo a ocorrer. Tá? Aqui o nível médio é quase certo que ela só é achada só em inspeção de rotina. Eu posso ter aquela que é dificilmente detectada, mesmo sem disparar o sistema, mesmo se for feita uma inspeção interna. Então esse aqui é o índice de detecção. Por fim, determinando os pesos de cada negócio, de cada equipamento, cada empresa, é possível, e determinando os critérios também, claro, é possível fazer uma avaliação adequada. É importante que essa avaliação seja realizada por uma equipe e não apenas por um analista sozinho, tá? De acordo com a realidade do sistema observado. E por que é importante fazer com uma equipe, principalmente uma equipe multidisciplinar? Pois isso permite dar visões diferentes sobre o resultado dessa análise de risco.
Tá? Então, de repente, uma frequência pode ser mais bem avaliada pelo operador do que, por exemplo, pelo mecânico que atua naquele maquinário. Então é importante estar envolvendo equipes multidisciplinares, inclusive a equipe de operação junto com a equipe de manutenção, para poder estar avaliando o NPR. E não só o NPR, mas toda a análise FEMEA. Aqui um outro exemplo de tabela, tá? Essa aqui eu deixo disponível também, para conforme solicitado. Quem não tiver pode estar comentando aí que eu vou estar enviando, tá? Essa tabela aqui é de um artigo que escrevi a respeito de uma análise FEMEA e de um NPR desenvolvido especificamente por uma linha de galvanização a quente. Tá? Então aqui, ele teve, dentro de cada índice, ele teve 5 pesos diferentes. Eu utilizei de 1 a 10, mas não coloquei cada nota. Coloquei nota 1, 2, eu pulei para 4, 7, 10, porque dá uma diferença bem visível para essa avaliação. Fiz isso nos 3 índices. Tá? Para essa empresa, para esse equipamento, uma frequência improvável é aquela acima de 6 meses. Então, repara, é um equipamento que tem muitas falhas. Então, diferente daquele outro, que o improvável é acima de 5 anos, aqui é acima de 6 meses. Tá? Muito pequeno, entre 2 e 6 meses, coisa que lá seria extremamente grave, alta. Aqui na gravidade, mínima, não atraso operacional, pouca importância, retardo operacional de fácil reparo, depois retardo operacional de difícil reparo, grave, parada total de fácil reparo e, por fim, parada total de difícil reparo ou ainda que gera prejuízo de materiais consideráveis. Ou seja, mesmo que essa falha tenha um pequeno retardo operacional e seja de fácil reparo, se esse problema aqui gera prejuízo de materiais consideráveis, então é extremamente grave já primeiro. Ou seja, se traz prejuízo financeiro, é extremamente grave. E detecção apresenta sinais que vai falhar, é perceptível ao operador, é perceptível apenas em inspeções de rotina, é perceptível com a linha parada ou mesmo com a linha parada só é achado depois de uma dificuldade de acesso. Tá? Essa aqui é uma das folhas da análise FEMEA, também está nesse artigo apresentado. Pegaram um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa aqui era de um rotor, tá? Um rotor, que a falha é o rotor travado. O modo, ele trava quando tem acúmulo de pó seco, ou aqui, recordando o modo de falha, né? Que é quando ele trava quando há acúmulo de pó seco, ele trava quando tem um rolamento travado, ele trava quando tem motor sem funcionamento, e tem outras folhas também que trazem esses outros exemplos. E as causas? Ele trava quando há acúmulo no pó seco, que eu vou pegar um exemplo, aqui onde estou destacando aqui, quando ou porque há um empeno no eixo. E aí eu faço a avaliação dos 3 índices. Em frequência era muito pequena, em grave era grave e detecção era improvável. Tá? Então, voltando aqui, conforme cada um deles, conforme os pesos dentro dessas definições, eu vou receber a nota 140, que é conforme está aqui embaixo, alto. Tá? Conforme a tabela NPR que foi determinada para esse equipamento também. Para finalizar, eu vou estar chamando aqui a atenção sobre essas prevenções, essas medidas corretivas. Tá? A gente tem que entender como que a gente pode atuar quando cada modo de falha ocorre para traçar como se fosse um plano B na ocorrência daquela causa e otimizar a forma de reparo daquele equipamento, ou seja, recuperar a sua função esperada. Mas eu queria chamar muita atenção aqui sobre essas medidas preventivas ou medidas de melhoria, também chamadas de plano de ação, que é o que pode ser feito para prevenir a ocorrência daquela falha ou o que a gente pode fazer para detectar melhor aquela falha, é o que a gente tem que alterar no sistema para reduzir o impacto daquela falha. Repare que cada uma das ações aqui que a gente está indicando que a gente pode fazer como preventiva é relacionado com um índice lá do NPR. Prevenir a ocorrência da falha envolve a frequência, detectar melhor a falha envolve a detecção e alterar o sistema para reduzir o impacto envolve a gravidade. Tá? Isso porque fica aqui uma sugestão profissional muito importante. Tá? Não é sempre, mas na grande maioria das vezes é difícil a gente alterar a gravidade do impacto de uma falha. Por exemplo, se a gente está avaliando uma falha que, caso ela venha a ocorrer, ela pode causar um acidente de trabalho, então
dificilmente eu vou conseguir minimizar a gravidade que o acidente de trabalho traz para o meu negócio. Contudo, a gente pode criar modos de reduzir a taxa de falhas, ou seja, melhorar a probabilidade dela ocorrer e aumentar a capacidade de detecção. Ou seja, essa falha que pode trazer um problema à segurança, um problema à pessoa, à integridade física de uma pessoa, eu não vou poder evitar que aquele acidente de trabalho seja grave, mas eu posso fazer ações para evitar que aquele acidente de trabalho venha a ocorrer. Ou seja, vou trabalhar em cima da frequência que aquilo ocorre. Tá? Aí vem sugestões. O que a gente pode sugerir? Então, tudo que a gente vai sugerir como ação corretiva, como ação de melhoria, vai depender, logicamente, do que a gente entender lá como causa, de como está o comportamento do NPR. Então, eu posso ter medidas que vão prevenir totalmente daquela falha ocorrer. Então, se eu tiver uma causa que eu posso fazer uma ação que impede que aquilo ocorra, eu vou atuar diretamente aqui, ó. Ou prevenir totalmente a causa, ou prevenir totalmente aquela falha de vir a ocorrer. Um exemplo, se nós estamos avaliando, de repente, componentes eletrônicos e uma das causas é variação na tensão, sei lá, um computador, por exemplo, então variação na linha de tensão, então um jeito de prevenir aquela causa que gera aquela queima seria, por exemplo, instalar um no-break ou um estabilizador. Medidas que dificultem a ocorrência da falha. Então, se eu tenho uma falha, eu posso traçar formas de diminuir ou dificultar a chance dela vir a ocorrer. E aí pode entrar ferramentas aqui como por exemplo, a prova de falha, sistemas para poder garantir um determinado formato de uso. Medidas que limitam o efeito da falha, e aqui já envolve trabalhar um pouco na gravidade, sim, quando for possível. Tá? Então, aqui a gente vai traçar ações que, caso a falha ocorra, como eu posso minimizar a gravidade ou a severidade que ela vai trazer. Aí pode ser medidas de proteção também, é uma ocasião. Um exemplo, se você tem uma falha que ela, numa linha de produção, e caso ela ocorra, ela pode arremessar uma peça longe que pode atingir uma pessoa, ou causar prejuízos maiores, você pode então fazer de repente um componente de proteção, que caso essa peça venha a ser arremessada, ela vai pegar nesse componente de proteção e não vai atingir um funcionário. Já vi bastante ser aplicado em linhas de produção esse tipo de dispositivo de segurança estrutural. Medidas que aumentam a probabilidade de detecção da falha ou do caso da falha. Vamos lá. Aumentar a probabilidade de detecção. Isso aqui é totalmente direcionado com manutenção preditiva. Tá? Eu vou falar agora de algumas dicas que envolvem lá cada um daqueles NPRs, mas envolve bem isso aqui. Então, se você tem índices de detecção muito alto, ou seja, que é difícil perceber que aquela falha vai ocorrer lá no seu índice de detectabilidade, então boas ações são a manutenção preditiva e também as manutenções para falhas ocultas, a manutenção detectiva, caso seja a necessidade do sistema. E aqui, alguma relacionando com os tipos principais, tá? Isso aqui é um jeito bem leigo, não é tão simples assim, mas aqui é um excelente direcionador para você avaliar as ações que você pode estar fazendo como sugestões, certo? Então, planos de manutenção, quando a gente está fazendo uma análise FEMEA e nós temos modos de falha com risco muito baixo, ou a gravidade é baixíssima, eu tenho detecção fácil, ou seja, são falhas que são aceitáveis, então nós podemos planejar as manutenções corretivas planejadas. Isso leva até para nós recordarmos um ponto importante de diferencial da manutenção centrada na confiabilidade, o qual ela aceita que manutenções corretivas planejadas sejam realizadas em itens não considerados críticos. Ou seja, o que é um item não crítico? É aquele que tem risco baixo, é aquele que a gravidade é mínima, é aquele item que a detecção é fácil de ser verificada. Em seguida, nós temos aqueles que têm risco médio, tá? E aí é recomendado manutenções preventivas, tá? Contudo, aqui a gente também pode até botar manutenções preventivas naqueles que têm um risco alto, mas com gravidade baixa, tá? E tudo depende da gravidade do efeito também. Então, de repente, se eu tenho
um item que a gravidade é negligenciável, é aceitável, mas ele tem um alto histórico de falhas, ou seja, a gente também determina conforme a ocorrência a taxa de falhas dele, ou seja, conforme o índice de frequência, então nós podemos traçar preventivas para esse equipamento. Tá? Aqui, ó, preditivas, então já são indicadas sempre quando a gente tem um risco alto, e aí já envolve a gravidade mais alta, como eu falei no último termo, e nos modos de falha de difícil detecção. Então, se eu tenho, de repente, um modo de falha, que o risco é médio, um NPR médio, mas a detecção é no item na nota mais alta, de difícil acesso, de difícil detecção, então recomendado é manutenção preditiva. E, por fim, nós temos o reprojeto, certo? Como nós temos que mexer no sistema, mexer no projeto de um sistema. E aí, isso é mais recomendado nos processos que nós temos uma margem de falha extremamente alto, ou ainda aqueles que afetam a segurança. Então, não é aceitável a gente manter um índice de risco muito alto ou extremamente alto. Então, uma análise FEMEA que tem determinadas causas com índice ou risco muito alto, deve ser avaliado por que aquele índice está muito alto e tem que ser planejado quanto antes direcionamentos e objetivos, um plano de ação para poder conseguir baixar aquele risco, seja aumentando o intervalo ou melhorando a probabilidade de falha de ocorrer, ou seja, o índice de frequência, perdão, ou ainda melhorando as chances de você detectar aquela falha quando ela vai ocorrer, seja melhorando a detectabilidade daquele risco, certo? Então é isso, pessoal. Aqui só recordando aquela tabela completa, tá? Retornando aqui, esse então é o nosso conteúdo envolvendo a análise FEMEA, sugestões de melhorias conforme o número de priorização de risco.